A psicopedagoga Maristela Castro está conosco nos estúdios do Balanço Geral Curitiba. O que leva um adolescente, uma criança, a partir para tudo isso aqui? Seja bem-vindo ao Balanço Geral, Maristela. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. É um prazer estar com todos. Primeiro, eu acho que nós temos que definir que a questão da violência não é uma questão escolar, é uma questão social. E como uma questão social, ela deve ser tratada socialmente. E, portanto, ela é relacional, ela diz respeito à sociedade, diz respeito às famílias, diz respeito à escola, diz respeito à questão de segurança pública, diz respeito à questão de saúde, porque muitas vezes há doenças envolvidas, doenças psiquiátricas, né? Normalmente, o que os alunos fazem e reproduzem é justamente o que eles veem. E o que eles estão vendo aí é violência e como se trata essa violência, ou não se trata essa violência. E muitas vezes não tratar é um estímulo para que ela vá se ampliando e se transformando em algo mais sério. A senhora acredita que a criança já nasce com a doença e que venha a praticar esse tipo de maldade, mesmo os pais dando educação, dando aquela formação desejada? Em algumas coisa genética, sim? Em algumas situações, a criança nasce com algum tipo de disfunção. Muitas doenças mentais, elas tendem a situações, a atitudes violentas. E como que eu vou identificar essa criança? Por isso, a gente fala que é uma questão muito social, né? Em que todos estão envolvidos. Então, antigamente, os pais estavam mais próximos, as mães estavam em casa. Elas tinham não só um controle, mas um contato, elas identificavam, né? Hoje, quem que identifica? Quem que está aí para identificar? Um pouco tempo atrás, a escola era... Quem cuidava da escola era a família e a escola. Depois a escola disse, não, eu cuido só de conteúdo. Família cuida de educação. Conhecimento na escola, educação com a família. Se separou muito. E daí, só que chegou no momento que não se dá mais conta, a escola não dá mais conta, porque a questão de educação entra também, e ela não se eximiu, mas ao mesmo tempo convive com essas questões. E daí, então, ela tem que retomar num novo posicionamento e tratar isso também. Agora, né? Nós, enquanto veículos de comunicação, a gente não pode deixar de noticiar. Algumas pessoas entendidas no assunto dizem que quanto mais vocês noticiam, mais as coisas irão acontecer. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Que a ética não permite a gente falar de suicídio. E eu discordo disso, que todos os dias as pessoas se matam. Eu acho que todos os dias nós deveríamos trazer aqui uma pessoa especialista no assunto, para que aquela pessoa que está em casa, que de repente já pensou em cometer o gesto extremo do suicídio, não venha a praticar tal ato, né? Existem especialistas sobre o assunto. A senhora concorda que, enquanto a gente noticia, a tendência é que os números aumentem? Eu acho que essa é uma questão um pouco controversa, né? Os meios de comunicação, eles têm a função de denunciar o que está acontecendo. Pode haver um efeito colateral. Motivo da sua vinda aqui. Pode haver um efeito colateral. Se toma remédio para curar uma doença, mas há alguns efeitos colaterais. Mas isso não significa que o efeito colateral é a promoção de uma doença. Não, a doença já existe, é anterior, só se está denunciando ela. E os meios de comunicação têm, dão um grande alerta à sociedade. Isso está acontecendo. Isso precisa ser falado, precisa ser discutido. O próprio suicídio, hoje em dia, já se tem campanhas claras, verbalizadas sobre vamos estar atentos a suicídio na infância, a suicídio na adolescência, a suicídio em situações de trabalho, a depressão está se multiplicando, as situações que a sociedade tem imposto ao ser humano, muitas vezes ele mesmo não consegue lidar sozinho, sim com a ajuda dos outros. A tecnologia é importante. A senhora concorda que, de repente, o celular, o WhatsApp, as redes sociais distanciam os pais dos filhos e, consequentemente, até para chamar a atenção dos pais, eles acabam se envolvendo nesse tipo de coisa? Eu acredito que a tecnologia, por si só, ela não é promotora de nada. Ela é apenas um meio, um recurso que a gente deve usar para o bem
e a favor do bem. Mas isso não significa que também, eventualmente, vão haver situações, até porque a família muitas vezes não está mais próxima, tão próxima, ela acaba sendo uma babá eletrônica. A gente, logo que começou a TV, os desenhos, a gente falava, vamos para colocar a criança na babá eletrônica. Hoje nós temos uma babá eletrônica portátil que a gente leva para todos os cantos em viagem, no shopping, tem hotelzinho para criança, quer dizer, tem muitas oportunidades da gente colocar a criança em um lugar e pensar, estou despreocupada, meu filho está sendo cuidado. E não é bem assim. Ele está jogando um joguinho no videogame. Será? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer e, por isso, crianças e adolescentes precisam ser acompanhados pelos pais, pela escola, pela sociedade. Todo mundo é responsável. Confirmado mais uma ameaça de atentado num colégio estadual aqui de Almirante Tamandaré. Me passa o nome do colégio, Aline? Por favor. O colégio de Almirante Tamandaré, que sofreu... Vereador? É esse? Ó, todos os meninos e meninas morreram, tá aqui, mas morrerão com AOTIL. Ó, falta de conhecimento, tá vendo? Ó, falta de educação e de conhecimento. Morrerão da AOTIL no dia 29 de março, ou seja, amanhã. Não duvide, porque isso é verdade. A primeira a morrer será tal. Quer dizer, esse aqui estava no banheiro das meninas. Menino, só me confirma o nome do colégio. Vereador? Pedro Piecas. Colégio Pedro Piecas, em Almirante Tamandaré. A polícia foi acionada e, é claro, através dos caracteres aqui, da escrita, da caligrafia, eu acredito que, se tratar de aluno, vamos chegar até esse aluno que escreveu isso aí. Exatamente. Já foi identificado, ó, o diretor já dizendo que já foi identificado o aluno. Não passou de brincadeira? Vai nessa que não passou de brincadeira. Uma brincadeira que de repente repercute mal. Isso aqui gera pânico nas famílias. Não, doutor? São sintomas. Sintomas? São sintomas. Essa criança não está bem para fazer esse tipo de brincadeira. Não está bem. Vamos dizer que isso foi uma brincadeira de uma ameaça, mas essa brincadeira já identifica uma situação anterior dessa pessoa de ter vontade de ameaçar, de constranger, de usar de violência psicológica para com seus colegas. Um remedinho não for dado a essa criança agora, com o crescimento dessa criança, amanhã depois adulto, isso aqui se transforma em realidade. Gilberto, hoje nós temos uma sociedade medicalizada. A gente acreditou logo ali atrás que o remédio poderia resolver grandes coisas, mas eu ampliaria a concepção de remédio aqui. Um remédio foi a forma de falar assim, algo exato, a ser feito, né? Exato. O remédio aqui, não, mas foi bem colocado. O remédio aqui, muitas vezes, é a conversa, é ouvir, é olhar a criança. Se a gente vê em algumas instituições, as crianças não são olhadas. Eu trabalhei com instituições de bebês. E o que mais me impressionava é que essas crianças, sendo cuidadas, não eram olhadas. Ninguém olhava para elas. A gente olha o nosso bebê. A gente olha o nosso bebê, mas elas não eram bebê de ninguém. As cuidadoras estavam ali e não olhavam. E a gente não olha para o adolescente também, muitas vezes. E por isso não percebe, a gente não diz, olha, só pelo olhar eu já sei quem tu és. E muitas vezes a gente não olha e não descobre quem é essa pessoa. Então, esse remédio está muito localizado em se relacionar com as pessoas. E a relação implica olhar, conversar, ouvir. Começando dentro de casa. Dentro de casa, com certeza. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Obrigado.